Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Atrás. Agradeço a oportunidade, o convite, a bondade de me darem essa oportunidade de estar aqui falando, porque sempre quando a gente fala, quem mais aprende somos nós, né? E eu sempre escolho um estudo, assim, algo para falar que esteja sendo um desafio ou algo que eu preciso particularmente aprender mais ou refletir mais. E hoje eu vou falar sobre esse tema, que são os desafios da mediunidade. A mediunidade é algo que poucas pessoas admitem ser médiuns, né? Nós, às vezes, dentro da casa espírita, ainda temos dificuldades de nos admitir médiuns, porque nós achamos que o médium é um ser especial. Nós temos essa visão de que o médium é alguém como Chico Xavier, como Divaldo, aquele espírito elevado, aquela pessoa caridosa, aquele ser iluminado que veio com uma missão muito ampla, e não é assim. Então, o primeiro desafio da mediunidade que eu entendo é perceber que todos nós somos médiuns, que a mediunidade não é algo que está posto apenas para aqueles que têm uma missão grandiosa, como desses amigos que eu citei. Todos nós somos médiuns, aqueles que registramos consciente ou inconscientemente ideias e sugestões dos espíritos, externando-as muitas vezes como se fossem nossas. Esse trecho é do livro Mediunidade e Evolução. Então, nós muitas vezes externamos mensagens de espíritos como se fossem nossos pensamentos. Por isso é tão difícil perceber a mediunidade no primeiro momento. Por isso tantas pessoas são médiuns, mas não se consideram, não se percebem médiuns, porque as sugestões muitas vezes são sutis. Não são comunicações como visões ou como falas ou a audição direta, né? São sugestões. Então todos nós percebemos essas sugestões, mas não percebemos como se fôssemos médiuns. Nós recebemos as sugestões, nós muitas vezes emitimos uma fala como se fosse nossa e não percebemos que aquela fala, na verdade, é de um espírito, de um protetor, ou de um obsessor, ou simplesmente de um espírito que está ali naquele ambiente. Em conversas edificantes, somos porta-vozes de bons espíritos. Em momentos de invigilância, atraímos espíritos desajustados. Olha só que importante. A mediunidade, ela não se dá em um momento específico da nossa vida. Ela não se dá aqui dentro da casa espírita. Aí eu fui lá, participei da reunião mediúnica, exerci minha mediunidade, saí de lá, não sou mais médium. Não é assim. Nós somos médiuns o tempo todo. Então, quando nós falamos coisas boas, nós estamos influenciados por espíritos bons que estão ali conosco, que se afinizam com aquele assunto. Quando nós estamos em embates, em discussões, em situações não muito agradáveis, nós muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes somos instrumentos daqueles espíritos que querem o nosso desequilíbrio, que querem o desajuste. Então, como identificar a mediunidade? Se todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau, como que nós identificamos se nós temos uma mediunidade mais ostensiva? Se nós temos o compromisso de desenvolver a nossa mediunidade? Geralmente, esse processo de identificar a mediunidade é um processo doloroso. Em algumas pessoas é mais ostensivo,
como no caso do Chico Xavier, ainda menino, né? Que via lá sua mãe, conversava, via espíritos como se fosse algo muito natural, e alguns de nós provavelmente passamos por essa situação. Ou então com o Divaldo Franco, né, que até no filme dele mostra que ele não sabia se aquela pessoa que chegava lá na repartição pública onde ele trabalhava estava vivo ou estava morto, porque para ele era a mesma coisa. Então ele pedia para uma amiga avisar ele olhava para a amiga, se a amiga desse sinal de que tinha gente lá, ele ia atender, senão ele não ia, porque ele via espíritos o tempo todo. Então isso é o que a gente chama de uma mediunidade mais ostensiva, que se manifesta de uma forma mais clara, mais evidente, é mais fácil de se perceber, né? Mas na maior parte dos casos, na maior parte os desajustes acontecem se manifestando no corpo físico. Então desregula a produção hormonal, faz surgir dores, enfermidades, né? Para que isso? Para despertar a pessoa para a necessidade de perceber a mediunidade. Eu tenho uma conhecida, filha de um amigo meu, que ela simplesmente parou de andar. E os médicos não achavam causa possível para aquilo. Ela era uma novinha, tinha 17, 18 anos e não andava. Tinha tido uma queda, achavam que era daquela queda, mas na queda não se identificou nada. E aí a mãe é que foi atrás, porque a menina começou a falar que via espíritos, e aí começou a identificar aquela necessidade. Então, a mediunidade, por nós ainda não termos essa percepção tão clara, não termos a nossa conexão com a espiritualidade tão bem desenvolvida e aceita, muitas vezes é doloroso esse processo de descobrir a mediunidade. Comigo foi doloroso. Eu tinha meus 16 anos, eu sou de lar espírita, sou de berço espírita. Quando eu era criancinha, via lá, falava para minha mãe, tô vendo lá um espírito e tal. Mas aos 16 anos eu estudava num colégio católico e eu não tinha problema nenhum em falar sobre o espiritismo dentro da escola católica. Inclusive as freiras eram muito receptivas a esse tipo de informação que eu levava. No entanto, aquilo desagradou muitos espíritos que ali estavam, ou talvez eu precisava daquilo para um empurrãozinho de realmente estudar com mais profundidade ou me perceber com uma mediunidade, que já fazia parte da mocidade espírita e tudo. E começou uma perseguição de outros alunos que eu não conseguia assistir a aula. Então, o que chamam de bullying, né? Faziam muito bullying e jogavam coisas. E quando era um professor específico, que era um professor de física, aquilo se intensificava. Ele não conseguia dar aula e eu não conseguia assistir a aula. E um dia ele me chamou, um dia que foi assim, que ele não conseguiu realmente dar aula, ele me chamou numa salinha lá, bem reservada, e falou: Fernanda, você ainda não percebeu o que acontece? Eu falei: não. Ele falou: então, eu vou te falar, eu também sou espírita, mas eu estou no colégio de freira, então eu não posso dizer aqui dentro que eu sou espírita. E você tem uma mediunidade e chega na hora da minha aula, esses espíritos que aqui estão não querem que nós dois, não querem o nosso progresso e conseguem essa brecha aí. E aí a gente começou a fazer o quê? A orar, a pedir a Deus para ajudar, né? E aquilo foi melhorando, amenizando, eu fui estudando, comecei a desenvolver a mediunidade, fazer os estudos para a mediunidade. Então foi doloroso, principalmente para uma menina de 16 anos, que é uma época da vida em que a gente não está muito afim de pensar nisso, né? Está com outras preocupações. Mas foi um despertar. E por que tão cedo? Provavelmente porque meu compromisso é grande, o comprometimento é grande, as tarefas que eu deixei para trás em outras vidas, né? Em outras existências, outras encarnações. Então a gente tem que entender
que não vai ser tudo lindo para o médium, que não é fácil, porque nós não viemos com a mediunidade por um motivo de sermos especiais, muito pelo contrário. A mediunidade veio nos auxiliar o nosso progresso, porque deixamos para trás muitas coisas que deveríamos ter feito. Então, para acelerar essa situação, a gente escolheu a mediunidade, o serviço da mediunidade. Então, os sintomas que anunciam a mediunidade variam ao infinito. Reações emocionais insólitas, sensação de enfermidade só aparente, calafrios e mal-estar, irritações estranhas. Paciência, perseverança, boa vontade, humildade, sinceridade, estudo e trabalho são fatores de extrema valia na educação mediúnica. Isso também está no livro Mediunidade e Evolução de Martins Peralva. Então, muitas vezes nós vemos uma pessoa com uma dificuldade que não tem uma causa física. E essa dificuldade pode ser o anúncio de uma mediunidade ainda não trabalhada, ou de uma mediunidade mal trabalhada, né? Essa irritação que muitas pessoas têm, às vezes é influência de espíritos. Quem aqui já se sentiu muito cansado em um lugar com muita gente, tipo um shopping, vai passear no shopping, passa meia hora dentro do shopping, parece que você ficou 5 horas ali, né? Porque a gente capta todo aquele burburinho, toda aquela influência, porque ali tem um monte de espíritos circulando. Junto com aquele monte de gente, tem um monte de espíritos. E quem tem uma sensibilidade um pouco maior, capta aquela energia e muitas vezes até se cansa. Tem gente que vai para o trabalho e chega no trabalho e se sente mal, porque chega ali, percebe influenciações e não sabe como lidar com aquilo. Porque não tem problema nenhum. A gente vai ter contato com espíritos de diversas ordens. Mas nós temos que saber como nos comportar diante disso. Diante da nossa mediunidade e da influência desses espíritos, né? Então, a postura do médium em todas as situações da vida é que vai determinar como é que ele vai lidar com essas influências. Então, como o médium deve agir? Se te achas na situação de ter descoberto a faculdade mediúnica em ti, não deixes que tua mente seja violentada pela perturbação. Inicia o teu roteiro de bons serviços com a disposição de entender o que se passa contigo. Isso está no livro Desafio da Mediunidade de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo, Emmanuel. Então, a mediunidade não é um dom que torna alguém especial. A mediunidade é um convite ao serviço e à mudança íntima, à transformação. Porque a mediunidade te avisa de que se você não tiver bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações, você não estará com boas companhias. E essas más companhias, ou companhias atraídas por você, pela sua sintonia vibratória, elas vão influenciar a sua vida. E muitas vezes vão te deixar numa situação não muito feliz. E quando a gente percebe isso, é o convite à mudança e ao serviço. Então, o serviço, o trabalho no bem, faz o quê? Atrai para junto de nós aqueles espíritos bons, que querem nos ajudar, que vão nos proporcionar mais condições de viver de maneira equilibrada, saudável, feliz. E através da mediunidade,
a gente percebe essas companhias. Então o médium tem que agir como um servidor. A serviço de quem? Da casa espírita? A serviço dos seus próprios desejos e vaidades? A serviço da curiosidade dos amigos que perguntam: ai, olha aí pra mim, vê, será que eu tô com alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui comigo? Não tem assim? Não tem gente que vem e fala assim, né? Não. O serviço do médium, o chefe do médium é Jesus. E só Jesus. E é só os ensinamentos dele que nós deveríamos atender, né? O Espiritismo veio traduzir aquilo que Jesus nos trouxe. Então o Espiritismo veio explicar como servir Jesus através da mediunidade. E não só da mediunidade. Mas a mediunidade é isso, é o convite do serviço no bem. Da atuação incessante no bem. Não é nenhum dom especial e também não é nada para servir a curiosidade humana. Mas por que é tão doloroso, né? Por que esses processos de descoberta da mediunidade muitas vezes vêm acompanhados de dor? Bom, desenvolver a mediunidade é um processo de autodesenvolvimento e não é fácil mergulhar em si mesmo, porque a gente acaba descobrindo algumas coisas em nós mesmos que a gente não gosta muito, né? Então se torna difícil. Nós não queremos assumir a nossa natureza espiritual, porque dá trabalho, porque exige estudo, porque exige muito controle emocional. E muitas vezes a gente não quer nada disso. Então é o medo e o preconceito que tornam a descoberta da mediunidade tão dolorosa. O medo de ter contato com o lado de lá, que a gente considera como o lado de lá, e na verdade estamos do mesmo lado, estamos juntos. Aqui quantos espíritos estão conosco e nós não enxergamos? E não é só aqui. Tem gente que não passa perto da casa espírita porque tem medo de ver espírito, né? Mas mal sabe ele que o espírito está também, os espíritos estão também dentro da casa deles, dentro da igreja. Eu tenho uma amiga que é muito católica, ela fala para mim: Fernanda, não fala para mim dessas coisas do espiritismo, porque eu não quero saber. Eu falo: só porque você é médium, né? Eu falo pra ela: tá bom, eu não vou falar, eu respeito. Mas todo esse medo que você tem é porque você tem mediunidade. Porque senão não teria medo, né? Por que tem medo de ver, de ouvir, de falar? Porque sabe que tem mediunidade. Mas é mais fácil fingir que isso não existe. Que isso só existe dentro da casa espírita. E nós mesmos, aqui dentro, muitas vezes a pessoa fala assim: ah não, eu quero ir lá, só quero assistir a palestra, tomar meu passe e ir embora que tá bom pra mim. Chega, já é suficiente. Aí chega em casa, os conflitos vêm, as dificuldades, não dorme à noite. Ai, vou lá tomar passe. Vem tomar passe, sai bem. Chega em casa. É o despertar da mediunidade. É o convite ao comprometimento com o serviço no bem. Não adianta ignorar. Mas a gente tenta. No livro Jesus no Lar, diz que a mediunidade é o imperativo da ação. Enquanto a gente está vindo, senta aqui, ouve a palestra, vai lá, toma o passe, vai embora, lê um livro, a gente só está recebendo. Mas aí vem a mediunidade, o convite para agir, para sair da postura de vou receber, agora eu preciso servir. Então, o reino divino
guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Nada fica parado na natureza, né? Nada é estanque ou é estagnado. Tudo leva à ação. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e das nossas próprias vidas. Então a mediunidade é esse convite, porque o médium se vê numa situação em que ele precisa mudar. Ele precisa mudar as suas companhias espirituais, ele precisa mudar as suas vibrações, ele precisa ser exemplo, ainda que não seja essa a função da mediunidade, mas ele se sente nessa posição. Então, as nossas atitudes precisam mudar, e esse é o convite da mediunidade. Os desafios da prática mediúnica não cessam a partir do momento em que descobrimos possuir essa faculdade. Eles apenas estão começando. Vejamos o que diz Emmanuel a Chico Xavier a esse respeito, no primeiro encontro de Emmanuel com Chico. Acho que muita gente aqui, se não todos, assistiram o filme de Chico Xavier, né, da vida de Chico Xavier. Então, provavelmente vocês lembram dessa passagem. Vamos ver aqui se a gente consegue colocar um trechinho do... Sempre quando a gente precisa, é assim, né? Não é, Marcelo? É. É. Vamos lá. Agora vai. Vamos ver se vai. Agora há pouco eu coloquei, foi. Pode pôr no modo apresentação. Pensar. Ele para. Não volta. Não volta. Você voltou. Pensar. Escrever essa voz. A carta da minha mãe que história do Senhor foi. Vejo coisa que ninguém vê. Por que não vejo o Senhor? É só você se virar. Não, mas o som tá no... Só aumentar o volume. Tá no máximo já. Tá no máximo. Ah, gente. Bom, tudo bem. Acho que não vai dar certo o áudio, mas você vai tentar lá? Vai dar certo. Vai dar. Os desafios. Os desafios da palestrante. Os desafios da palestra, sim. E a segunda? Nunca mais. Pode aumentar Nunca mais. E a terceira? Segunda. Começar de novo. Vou começar de novo. Cansado. Confuso. Esse começo é mais alto. Reconheço a voz. A carta da minha mãe veio ditada do Senhor, foi? Foi. Vejo coisa que ninguém vê. Por que não vejo o Senhor? É só você se virar. Então, por que eu não vi a voz dela? Pediram para fazer isso. Quem pediu? Você quer me dizer? Quero. A que mais quero na minha vida. Isso vai dar muito trabalho. Eu trabalhei isso pequenininho. É verdade. Então você deve estar pronto para ter esse negócio mais. Quero. A primeira é disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Como é que eu faço para ficar disciplinado? Você devia ter história dela. Então é muito simples, né? Disciplina, disciplina, disciplina.
E essa é a lição para nós, porque nós somos indisciplinados, né? Nós somos espíritos ainda carentes dessa disciplina. E vocês vejam como que no começo ali do vídeo ele não conseguia ver o mentor, né? Ah, mas é só você se virar, é só você se sintonizar. Então essa sintonia que muitas vezes falta para nós. A gente se sintoniza com aquilo que a gente tem afinidade. A gente se sintoniza a partir dos nossos pensamentos. Então, para sintonizar com o espírito da vibração de Emmanuel, não é para qualquer um. E não é com pensamentos aqui materiais ou só materiais que nós vamos conseguir nos sintonizar com espíritos bons. E o Chico estava muito perdido, né? Ele fala para ele, tudo que eu quero na minha vida é entender o que acontece comigo. Tudo que eu quero é entender. E entender o que acontece com a mediunidade é entender quem nós somos. É entender por que nós estamos aqui. É entender como funciona a nossa emissão de pensamentos, como funciona a ligação do plano espiritual com o plano material. É um estudo de vida. Não é um estudo do EJE de 2 ou 3 anos e estamos prontos. 2 ou 3 anos nos dão os fundamentos para que a gente comece a desenvolver a mediunidade. Mas vai a vida inteira de trabalho, de serviço mediúnico, para a gente se entender, para entender a sintonia com os espíritos, para aperfeiçoar esse trabalho, para nos dar mais condições de servir, até porque no começo a mediunidade é algo muito confuso. A gente precisa, como toda faculdade que a gente vai desenvolver, é uma habilidade que você precisa de treino, de exercício, né? E de mudança. Então esse é o convite da mediunidade, o convite da disciplina. Então isso implica em dizer que poderá fazer registros psíquicos a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar onde esteja fazendo seja o que for. Está no livro Desafios da Mediunidade, de Raul Teixeira. Como eu já falei antes, nós não somos médiuns só quando nós nos sentamos na mesa mediúnica. Nós somos médiuns o tempo todo. Nós estamos em contato com os espíritos o tempo todo. Então, seja de dia ou seja de noite, dormindo em vigília. Por isso, tão importante é fazer uma prece antes de dormir, pedir a proteção dos amigos espirituais, porque a gente vai para aqueles lugares onde a gente se sintoniza mais. Então, se eu tenho desejo de estudar, de me melhorar, de fazer o bem, eu vou para esses lugares. Porém, se eu tenho desejo de beber, de fumar, de falar mal dos outros, de comer, enfim, eu vou para esses lugares também. Se eu tenho desejo de fazer guerra, eu vou para o lugar onde tem guerra. Ou se eu tenho desejo de ajudar aqueles que estão na guerra, eu vou ajudar aqueles que estão na guerra. Tudo depende do nosso coração, do nosso pensamento, daquilo que a gente tem vontade de fazer. Mas isso não quer dizer que você estará durante todo o tempo em trabalho mediúnico, que configuraria desastroso desequilíbrio. Mas quer dizer que, como uma antena perenemente acionada, o médium estará sempre fazendo seus registros. Então, ser médium 24 horas não significa que a gente vai estar em trabalho mediúnico 24 horas. Mas significa que em todo lugar que eu estiver, eu estou fazendo contato com espíritos. E aí é como aquela passagem ali atrás. Se eu estiver numa conversa edificante, eu vou ser instrumento de bons espíritos. Se eu estiver no meio de uma briga, eu vou ser instrumento de maus espíritos.
Se eu estiver numa rodinha de trabalho dando risada, falando mal do colega alheio, do colega que esteja ausente, eu estarei sendo instrumento daqueles espíritos que não gostam daquele colega, que não gostam de mim, que não gostam da harmonia do trabalho. Nós somos médiuns o tempo todo. Então, a doutrina espírita possibilita a defesa do médium. Resguardam contra processos obsessivos, principalmente da vaidade, equilibram no dia a dia da existência. Estudar sempre dá segurança na caminhada. Mediunidade e Evolução, Martins Pera. Então, por isso é tão importante a gente estar aqui, a gente estudar, a gente ler livros espíritas, a gente ouvir músicas edificantes. Enfim, tudo aquilo que a gente for fazer, né? Será que isso está sendo bom para mim, para o meu espírito, para a minha evolução? É lógico que nós estamos aqui numa vida material. Nós também precisamos cuidar do nosso corpo, fazer os nossos exercícios, nos alimentar com saúde, ter o nosso trabalho, nosso ganha-pão, normalmente. Mas tendo consciência de que em todos os momentos nós estamos cercados por espíritos. E que nós precisamos nos defender daquilo que não nos faz bem. Então, se vem lá uma sugestão que eu percebo que não é boa, como que eu me defendo disso? Mudando a minha vibração, meu padrão vibratório. Aí cada um tem o seu, a sua arma, a sua defesa. Seja a leitura, seja uma música edificante, seja a meditação, que é super importante, né? Enfim. E o apoio da casa espírita, que também é muito importante. Então, se descobriste ser médium, então estuda, ao prosseguir fiel aos estudos, começarás a sentir a necessidade de ser útil. Então, apresenta-se para o trabalho com simplicidade, com modéstia. A partir desse momento, com a compreensão de quem tu és no campo aberto do mundo, estarás em condições de empreender a marcha do próprio progresso, tornando-se apto a experimentar a coroa de espinhos de Jesus, mas também ver-te-ás capacitado a respirar o clima dos luminosos numes que cooperam com ele, impulsionando o progresso do mundo. Isso está no livro Desafios da Mediunidade de Raul Teixeira. Então, é difícil, é uma jornada, o desenvolvimento da mediunidade. Não é algo que rápido, nem fácil, mas é gratificante. É gratificante no sentido de poder ajudar pessoas, ajudar espíritos desencarnados, ajudar a nós mesmos a nos tornarmos pessoas melhores e também nesse contato com a espiritualidade superior. Esse contato que é tão revigorante para nós, e é tão importante e, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade, porque a espiritualidade tem sua agenda, tem seus compromissos e se dispõe a vir nos ajudar, nos auxiliar. E se nós não queremos ajuda ou não buscamos a ajuda, eles simplesmente vão fazer o que tem mais importante por aí, né? Não vão ficar atrás de quem não quer ser ajudado, de quem não tem disciplina de estudo, de quem não está buscando a verdadeira felicidade. Então, desafios da pandemia. Aqui, o Marcelo acabou de me dizer que os trabalhos mediúnicos não foram suspensos, mas em muitas casas espíritas foram suspensas, né? Mas a gente continuou com atividades mediúnicas em sonhos, nas mais diversas atividades que a gente fosse fazer no dia a dia, né? E toda ação fraterna é ação de trabalho no bem e na mediunidade. Então, tudo aquilo que a gente fizer em favor do nosso próximo, nós estamos também trabalhando essa energia da mediunidade. A ajuda desinteressada e o cultivo de qualidades enobrecedoras é muito importante para o médium, não só dentro da atividade mediúnica, durante o trabalho mediúnico,
Então, a mediunidade é esse exemplo de amor ao próximo. Estejamos em trabalho mediúnico ou não. É fazer o bem, é utilizar o recurso da oração sempre, que é aquilo que faz com que a gente se sintonize com espíritos que querem o nosso progresso e é o que nos possibilita ajudar também aqueles espíritos em dificuldade. Então é isso, é o orai e vigiai, como sempre. A gente sempre termina nessa recomendação e diante da mediunidade mais ainda, vigiar os nossos pensamentos que indicam as nossas companhias espirituais. Obrigada, bom domingo a todos.